No dia 14 de julho de 1983, na região das montanhas de Frunze, na União Soviética, hoje território pertencente ao Quirguistão, um OVNI explodiu no ar e caiu nas montanhas por volta das 8 horas da noite. Muitas pessoas avistaram o objeto em chamas cair no céu e a maioria pensava se tratar de um avião. Esquadrões da polícia e um helicóptero foram enviados até o local do acidente, mas ao chegarem no local, a equipe de resgate encontrou destroços de uma nave desconhecida. Então foi chamado a Força Aérea Soviética, que ao chegar no local identificaram uma nave alienígena com todos os tripulantes sem vida. Cerca de 24 horas depois, um homem ligou para a polícia dizendo que havia encontrado uma cápsula de metal em formato de ovo. Uma equipe novamente da Força Aérea foi deslocada para o local e lá encontraram dentro desta cápsula um jovem alienígena que aparentava ter cerca de 1 ano. A cápsula tinha cerca de 1 metro de comprimento, possuía uma tampa articulada na parte de cima. Abaixo havia alguns suportes para pouso e um pequeno foguete, provavelmente usado para diminuir a velocidade do pouso. Dentro ainda havia um sistema de oxigênio e um material esponjoso onde o ser estava deitado. Os militares acreditavam que aquela cápsula havia sido ejetada quando a nave alienígena apresentou problemas e começou a cair. Em um primeiro momento, o alienígena foi levado para o Instituto Médico de Frunze, onde foram feitos vários exames. O ser tinha a aparência de um humano, porém com um coração ligeiramente maior e com uma espécie de teias entre os dedos. O ser também não possuía pelos, nem na cabeça, nem no corpo, nem mesmo sobrancelhas e cílios. Suas pupilas apresentavam um tom roxo e brilhante no centro, que ia desbotando à medida que chegava nas bordas. Em um outro exame das ondas cerebrais, foi identificado atividades diferentes do que é encontrado em humanos e chegou a se cogitar que isso poderia significar capacidades telepáticas do ser. Rapidamente, o alienígena foi transferido para uma base militar com uma forte segurança. Nas horas seguintes, as enfermeiras que estavam cuidando do ser verificaram que ele nunca expressava qualquer tipo de emoção, nem choro, nem riso, nem tentou falar, engatinhar ou se levantar em nenhum momento. O ser, além de não ter emitido nenhum som durante o tempo que permaneceu sob os cuidados da equipe médica militar, também não fechava os olhos nunca, nem piscava, e mesmo quando estava dormindo, os olhos permaneciam abertos. Só se sabia que o alienígena estava dormindo porque os sinais de batimentos cardíacos, respiração e ondas cerebrais mudavam e indicavam um estado de sono. O medo dos médicos era de que o ser provavelmente não teria imunidade para combater os vírus e bactérias terrestres, e por isso até uma simples gripe poderia causar uma infecção massiva. E após um pouco mais de 24 horas, foi exatamente o que aconteceu. Apesar dos esforços médicos, o ser não sobreviveu. Todo o caso foi descrito pelo tabloide National Enquirer e foi publicado no dia 22 de novembro de 1983. Segundo a matéria, repórteres do tabloide foram até a União Soviética e conseguiram informações com militares e com a equipe médica do instituto, que foram os primeiros a atender o ser. Neste caso, temos um relato surpreendente e que, com certeza, merece desconfiança. O tabloide é conhecido por fazer matérias sensacionalistas e já se envolveu em diversas polêmicas, inclusive recentemente. Porém, pesquisando na internet, o tabloide não é conhecido por postar necessariamente matérias falsas, apesar do sensacionalismo. Caso seja real este incidente, é interessante notar que, aparentemente, este jovem alienígena pode ser um híbrido entre humanos e extraterrestres, pois ele possuía muitas características humanas misturadas com alguns detalhes alienígenas. Os seres que pilotavam a nave talvez tenham tentado realmente salvar o jovem, o lançando nesta cápsula, o que mostra o tamanho da importância que este jovem alienígena tinha para eles.
Mesmo que este incidente não seja real, ele ilustra bem o que provavelmente aconteceria com um extraterrestre que ficasse exposto à atmosfera da Terra, sem nenhum tipo de preparação ou proteção prévia. Há muitos relatos que indicam que os seres alienígenas que nos visitam, mesmo aqueles que não aparentam estarem vestindo um uniforme, provavelmente estão. E talvez aquilo que nós enxergamos deles seja nada mais do que uma roupa, e por baixo delas haja uma criatura completamente diferente do que podemos ver. Há também relatos indicando que a maioria dos seres alienígenas que visitam o planeta Terra, principalmente aqueles que se apresentam aparentemente sem nenhum uniforme ou roupa espacial, sejam na verdade robôs. E por isso, estes seres poderiam interagir com humanos, praticar abduções e andar na superfície terrestre sem maiores problemas. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.